Conexão RS está de volta com um assunto, pessoal, cada vez mais necessário em uma sociedade que diz, né? Conexão RS está de volta com um assunto, pessoal, cada vez mais necessário em uma sociedade que diz, né, que se propõe aí a falar das formas de combater o racismo. Por isso que eu disse que o assunto é necessário e fundamental. A representatividade também da população negra em todos os espaços possíveis de se ocupar. Mas antes de chamar a minha convidada de hoje, eu quero trazer para você que nos acompanha alguns dados sobre o racismo no Brasil. Olha só, em 2023, o Disque 100, que é o serviço que recebe denúncias de violações de direitos humanos, registrou 3.100 denúncias de racismo e injúria racial. A população negra brasileira ainda, mesmo em 2025, enfrenta desigualdades em diversas áreas. Desigualdades essas que vão até na renda, ao acesso no mercado de trabalho, à posição no mercado de trabalho, ao reconhecimento, à remuneração e muitas outras áreas. E mais da metade dos brasileiros já presenciou um ato racista. Agora sim, vocês vão conhecer a minha convidada, que é a Tainã Rosa, que está aqui do meu lado. Ela que é escritora, pesquisadora da história afro e também pedagoga. E agora estava me contando aqui que está morando nos Estados Unidos fazendo um doutorado sobre isso. Ela é uma mulher negra que entende muito sobre a história e a cultura do seu povo. E o mais bacana é que ela usa esse conhecimento todo para planejar o futuro, para pensar estratégias para o futuro, e muitas dessas estratégias eu tenho certeza que passam também pelo combate ao racismo. Tainã, obrigada. Seja muito bem-vinda ao Conexão RS. Obrigada, Bruna. É um prazer. Conta mais pra gente. Eu apresentei você aqui, né? Você estuda muito isso, você conhece profundamente a tua história, e eu acho que isso é um ponto inicial pra gente conseguir mudar o futuro, é conhecer o passado, né? Com certeza. Conta um pouco mais, como é que iniciou essa tua trajetória, por que veio em ti esse desejo de mergulhar a fundo nisso? E se tornar uma ativista também, né? Eu acho que é uma palavra importante da gente usar aqui. Com certeza. Na verdade, eu venho de uma família de contadoras de histórias, né? Eu sempre digo isso, acho que foi o pontapé inicial para saber a minha própria história, mas até então, ainda adolescente, né, eu me via como essa pessoa negra, pertencente a uma família negra, mas não necessariamente como uma mulher negra. Né, eu tive um passo muito importante que foi efetivamente na minha escola. Eu fiz o magistério, né, um curso normal, e uma professora me perguntou: Tainã, tu vai te inscrever no vestibular pelas cotas? Isso que me deu um shake, né? Como assim? Por quê? Deveria? Bom, Tainã, tu não acha que tu deveria? E essa foi uma pergunta que me acompanhou, na verdade, durante toda a minha trajetória pessoal, né? Como as pessoas estão se vendo, como as pessoas se declaram. Então, essa primeira pergunta dessa professora que me mobilizou para refletir que eu sou uma mulher negra de pele clara, que eu pertenço a essa categoria racialmente, e como cor, eu sou uma pessoa parda. Então isso é importante entender, porque às vezes as pessoas ficam nessa dúvida, o que é o ser negro, né? Hoje a gente tem 4 raças no nosso IBGE, brancos, negros, indígenas e amarelos, e dentro de cor temos várias, como pardo e preto para pessoas negras. E aí, a partir dessa compreensão, eu entendi também que o que eu já estava fazendo dentro da minha família da contação de histórias era literatura negra. E eu fui pesquisando cada vez mais, depois durante a minha graduação, durante pós, mestrado, e tentando fazer com que essas pesquisas que eu estava fazendo gerassem produtos culturais para chegar na minha comunidade de volta. Esse que foi o pontapé inicial. Pensar como que eu poderia retornar, né? Como tu falou, eu estou fazendo doutorado agora, estou fazendo o doutorado na Universidade do Texas, em Austin, mas tudo isso iniciou na cidade de Alvorada, né? Na cidade que eu vim, na escola pública, tive um ensino de qualidade dentro da escola pública. Bacana. É importante dizer isso. É verdade, com certeza. E depois estudei na URGS, tanto na graduação, na especialização, no mestrado, que é uma instituição pública. Então me senti, na verdade, na obrigação de retornar isso socialmente, e que bom
que está dando para fazer isso através dos projetos culturais, né? Com certeza. Você foi conhecer essa história através desse teu dom, desse teu talento também que tu refinou na universidade. Tu conseguiu contar ele para as outras pessoas, o que eu acho que é fundamental, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito técnicas na sua área e têm dificuldade, inclusive, de levar isso para as crianças e para os adolescentes, né? De uma forma que eles se sintam pertencente também disso e tenham um orgulho dessa história. Tu criou um termo, eu pelo menos não conhecia, achei muito bacana, que é o afrofuturismo, né? Eu queria que tu explicasse, a gente também vai deixar esse conteúdo, o programa, vocês sabem, fica no nosso YouTube hospedado lá, mas a Tainã também participou de um desafio que vai estar nas nossas redes sociais. Fala pra gente o que é o afrofuturismo. Então, esse é um termo, não fui eu que cunhei, né? Mas eu sou uma das pesquisadoras que está levando à frente, principalmente no Brasil e na América Latina, né? Eu faço a minha pesquisa sobre Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, então estou levando mais à frente nesse território. Mas o afrofuturismo em si, a gente pode pensar, enquanto termo, ele surgiu ali em 93, né, numa conversa do Mark Derry com outros autores, e isso que a gente encontra assim mais facilmente, apesar de que a gente já tinha outros autores, principalmente autores negros, já fazendo essa produção de afrofuturismo. E aí a gente tem eixos do afrofuturismo que eu acho que é o melhor para a gente entender como que ele se mostra na realidade, né? Geralmente quando a gente pensa no termo afrofuturismo, as pessoas pensam em astronauta, né, espaço, universo. Isso também faz parte do afrofuturismo. Mas a gente tem outras vias. Então a gente tem um eixo teórico, que são das ideias, da identidade, a partir de vidas negras dentro de qualquer produção. Isso que é a identidade, é o teórico do afrofuturismo. A gente tem um outro eixo que é o crítico, que é pensar o que a gente pode fazer de ação real dentro de qualquer tipo de projeto que a gente tem. E a gente tem o eixo estético, que é pensar o que de negritude que eu posso trazer que vai refletir nessa minha produção. Então, nos meus projetos, pessoalmente, eu tento sempre pensar que os 3 eixos têm que estar presentes. Como que eu vou colocar a identidade negra com ações reais no mundo real, com uma estética negra, né? Então, tudo isso está representado em projetos que eu estou levando à frente e que a gente pode falar mais, obviamente. Que bacana, vamos falar mais sim, porque eu quero saber desse livro, mas é óbvio, né, tu tá aqui para falar do teu projeto, que é muito bacana, que é necessário, eu acho que mais que bacana, ele é necessário, né, para essa nossa sociedade, que ainda tem o preconceito, aquele que é externado e o que é velado também, né, o que muitas vezes não parece, mas é preconceito, e a gente também precisa trazer isso à tona. Mas fala do teu projeto e depois, Tânia, eu quero te perguntar um pouco sobre como tu enxerga hoje essas questões, sabe? Referente ao preconceito, a colocação do negro no mercado de trabalho, como é que tu enxerga tudo isso? Mas antes, vamos falar desse livro que eu tô curiosa também para saber, ó. Com certeza. Pode falar pra gente desse e depois desse outro volume aqui, que é o terceiro, enquanto você fala eu já vou dando uma olhadinha também. Sim, os meus presentes, né? Esse aqui é o A Cor da Voz, volume 2, que ele faz parte, na verdade, do podcast A Cor da Voz, que surgiu em 2020. E ele surgiu realmente com esse intuito de colaborar com os diálogos que estavam tendo durante a pandemia, né? A gente sabe que durante a pandemia, parte da população teve a oportunidade, né? Eu digo dessa maneira, de ficar em quarentena, teve gente que teve que continuar trabalhando, e eu sinto que a gente teve esse boom das redes sociais, na verdade, e muitas das discussões, inclusive raciais, acabaram indo para esse espaço do digital. E aí eu vi que muitos termos eram ditos de uma maneira um pouco mais simplista, né? Lugar de fala foi um desses termos que aparecia toda hora, de um jeito bem esvaziado. Ah, tu não tem lugar de fala para falar isso, né? E o lugar de fala, a gente sabe, na verdade, todas as pessoas têm um lugar de fala, que é o lugar social de cada um. Eu, enquanto mulher negra, tenho um lugar de fala de mulher negra para falar das questões raciais. Mas tu mesmo, Bruna, que está compartilhando aqui comigo, tem um lugar de fala como mulher branca que pode ajudar a combater o racismo. Então, todo mundo tem um lugar de fala. E na verdade, essas dúvidas que eu estava vendo nas redes sociais, que na verdade me deram essa ideia de contribuir no diálogo, trazendo todos os conceitos que eu pudesse sobre negritude, de uma maneira mais prática, e projetos que estavam sendo feitos efetivamente. Então, dentro do podcast A Cor da Voz, que foi o canal que eu criei, de áudio, né, que está em várias redes sociais, e mídias de áudio,
eu comecei a convidar especialistas negros para falarem das suas áreas de arte, de cultura, de saúde, de educação, de empreendedorismo, sobre o que eles achavam de determinados conceitos e como que a gente podia pensar dentro de projetos. E aí, um pouquinho mais adiante, 2021, comecei a ter financiamentos de Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, para transformar esses episódios em livros para irem para as escolas públicas. Então, conteúdo, né? Exatamente. Conteúdo educativo, melhor dizendo, né? Exatamente. Tainá? Que a gente precisa muito, né? Porque a internet tem tanto conteúdo que muitas vezes não serve para nada. Então, que bom que tem um conteúdo em áudio e ele também pode estar disponível aí em livro. Tainá, eu quero te desafiar agora algumas palavras que eu separei aqui, né? E eu quero que você vá falando o que você pensa como mulher negra a respeito disso. Quando a gente fala em racismo no Brasil, o que vem à tua mente? Em histórico escravocrata, né? Muitas vezes as pessoas não pensam da onde que vem esse racismo, né? Esse racismo, ele é apoiado num histórico escravocrata, né? As pessoas, às vezes, veem fotos em preto e branco e aí parece que está muito distante da nossa realidade hoje. Mas, na verdade, foi em 1888 que a gente teve a abolição da escravatura. Aqui no Rio Grande do Sul, gente que estava na fazenda nem sabia que a escravatura tinha sido abolida, né? Depois a escolarização para todas as pessoas foi em 1940. Imagina, minha avó nasceu em 48, minha avó que está vivíssima, está aí nos assistindo, né? Também nasceu em 48, então algo que é da época dos nossos avós. É claro que ainda vai repercutir na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? E assim, essa repercussão vem de famílias empobrecidas, sem oportunidades, que continuam nesse sistema tentando prevalecer, né? Tentando conseguir uma melhor escolarização e melhor oportunidade, né? E por isso a gente tem o racismo, e por isso a importância de projetos como esse para combater realmente esse racismo cotidiano. Desigualdade social. Desigualdade social está justamente nessas práticas que a gente tem históricas, né? E que o racismo, na verdade, atravessa também a desigualdade social. A gente sabe também, as pessoas que podem estar nos assistindo, não são todas negras que têm desigualdade social, pessoas brancas também têm, mas que são resultado dessas famílias empobrecidas. Então a gente tem que ter, na verdade, uma visão total, né, de quem são essas pessoas que precisam, às vezes, de cotas, que é um tema polêmico, eu sei, né, que muitas pessoas não entendem para que servem as cotas. Em alguns momentos a gente precisa de cotas raciais, em alguns momentos a gente precisa de cotas sociais, né, para entender ali como a gente consegue deixar aquele determinado grupo equânime. Exato, perfeito. Mercado de trabalho para os negros. Mercado de trabalho para os negros. Hoje, graças às cotas, vou fazer uma fala bem simples para entender essas cotas, né? A gente tem melhores oportunidades. As cotas, para quem está nos assistindo e ainda não entendeu para que serve, ela serve para dar esse degrau a mais que às vezes está faltando. Então vamos supor, a gente tem uma vaga de trabalho. Primeiro pensamento as pessoas estão competindo em lugares iguais, né? Porque a vaga está aberta para todos, mas na verdade a gente tem alguém que mora no mesmo bairro de uma instituição e uma pessoa que precisa pegar o ônibus, que está a 2 horas desse lugar, que na verdade tem que trabalhar e não pode faltar para tentar uma nova entrevista. Então, às vezes, por isso que a gente tem as cotas, que são essas vagas destinadas para negros, ou provas que são diferentes para negros, ou uma série de outras ações para tentar fazer com que essa realidade possa ser melhor compreendida naquele processo de vinculação, seja ele uma vaga numa faculdade, uma entrevista de emprego ou outras ações também. Perfeito. E para a gente finalizar, vamos finalizar falando de algo que, pelo que eu vejo tu falar, foi muito o que te proporcionou estar onde tu está hoje e fazer o que tu faz. Educação, acesso à educação para ti, o que representa hoje? Nossa, acesso à educação é imprescindível, né? É pelo que eu luto, assim, todos os dias, e eu sou muito feliz de ter sido prof da rede pública municipal de Alvorada. Fui professora há 7 anos da rede pública, e isso, na verdade, que me mostrou que eu precisava também fazer os projetos culturais. Eu tenho que dizer que muitos professores que eu encontrei na rede são pessoas maravilhosas, que tiram dinheiro do seu bolso para colocar em sala de aula, né? E que justamente por ter que dar tanto assistencialismo na escola, às vezes não tem a possibilidade de fazer outros projetos.
E por isso que eu entrei nesse lugar, porque eu sei que muitas vezes os professores estão dando o seu máximo e que não estão conseguindo dar tudo que gostariam. Então, eu estou tentando fazer agora, como produtora cultural, né, essa participação de trazer uma educação não escolar também pro espaço escolar. Perfeito, Tainã Rosa, adorei conversar contigo. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Parabéns pela iniciativa e mais sucesso ainda com todos os projetos que tu te propôs. Obrigada, a gente que agradece. Pessoal,